Amém, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Jesus é bom. Gostaria de agradecer aos irmãos que mandaram mensagem para mim durante a semana, que oraram por mim também. Estou bem melhor. Tive um probleminha com a sinusite no domingo passado, mas para a honra e glória do Senhor estou bem melhor. Meus irmãos, hoje a nossa mensagem está lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Os irmãos estão felizes por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Ano novo chegando, último dia do ano. Fiz uma brincadeira no domingo passado com o irmão, perguntando: irmão, o senhor... Foi o irmão Elias, eu acredito que foi o irmão Elias. Irmão Elias, o senhor sabe o que acontece no dia 23 horas e 59 minutos para meia-noite? Ele balançou a cabeça assim, eu fiz nada. Mas hoje vai acontecer, hoje nós passaremos esse momento orando. Esse momento nós iremos passar rendendo graças ao Senhor por esse ano passado. Então, hoje será um dia bem diferente. Hoje, às 23 horas e 59 minutos, nós estaremos rendendo glória ao nosso Deus. Um novo ano. 2023 está passando, 2024 está chegando. Nós já tivemos muitas experiências de passagem de anos difíceis. Nós passamos por pandemia e tivemos uma mensagem de passagem de ano pós-pandemia extremamente forte, passada por pastor Newton. E anos difíceis, eles também passam. Eles naturalmente precisam passar. Esse ano, comparado com o ano de pandemia que nós passamos, foi um presente do Senhor. Aqui, no livro de Colossenses, nós iremos ler o capítulo 3, iremos do versículo 1 até o versículo 17. A carta de Colossenses, meus irmãos, é uma carta muito interessante. Diferente do que os irmãos são acostumados quando a gente vai ler carta de Coríntios, por exemplo, a carta de Colossenses, ela começa com Paulo muito feliz. Ela começa com Paulo muito alegre pela igreja, porque a igreja tem crescido em número e tem crescido em Cristo. Então, Paulo inicia a carta de Colossenses informando que ele está muito feliz. Vamos ler Colossenses capítulo 3, vou me ater somente ao primeiro versículo, e em sequência a gente vai lendo os outros. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Feche os nossos olhos, curve suas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco. Muito obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações através do Teu louvor. Te agradecemos porque o Senhor ouviu as nossas orações. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Agora, Senhor, entregamos a Tua igreja ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor fale, porque o pregador é imperfeito. O pregador é cheio de pecados, cheio de falhas, mas sabemos que o Senhor é o Santo. Sabemos que o Senhor é sem pecados e que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Aqui está a Tua igreja pronta para Te ouvir e Te agradecemos, Pai, pela Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na carta de Colossenses, logo no capítulo 1, Paulo vai iniciar dizendo assim, olha: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Paulo aqui está feliz e se comunicando com uma igreja que tem crescido, assim como nós. Temos crescido em número, temos crescido em conhecimento, temos crescido em graça, graças a Deus. Aqui em todo o livro, assim como um pai, Paulo vai estabelecer bases muito fortes de como a igreja deve viver santidade, de como a igreja deve caminhar em santidade. E eu gostaria de me ater especificamente ao capítulo 3. No capítulo 3, Paulo vai falar especificamente sobre viver santo, viver em santidade. Meus irmãos, alguns aqui, eu tenho plena certeza, já começaram
a estabelecer as suas metas para o ano que vem. Alguns aqui estabeleceram metas de eu vou emagrecer, eu vou ter o meu carro, eu vou ter a minha moto, em nome de Jesus, a minha família virá para Cristo. São metas muito valiosas, são metas muito importantes que a gente pode ter. Escrever o que alguns irmãos gostam de chamar de projeto de vida, mas escrever metas para o ano que vem é uma bênção. Não é um costume católico, nem de religiões complicadas, não é. É um costume muito bom. Olhar e falar, olha, eu vou escrever aqui no papel metas, objetivos, coisas que eu quero alcançar no ano que vem. O meu interesse, a minha oração é que esse momento que nós temos hoje de manhã não seja como uma orientação para os irmãos escreverem essas metas, mas que nesse momento a palavra do Senhor venha em confronto aos nossos corações para que a gente possa pensar nas metas que tivemos ano passado, para que a gente possa pensar um pouco sobre como foi o nosso ano passado, como esse ano que nós estamos vivendo, como ele caminhou, como nós reagimos, como nós agimos, como nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus. No capítulo 3, versículo 1, Paulo começa dizendo da seguinte forma: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse versículo inicia o nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto vem como uma pergunta: o ano que passou, você estava morto? O ano que se passou, o ano a qual nós ainda estamos chegando ao final, você estava morto com Cristo? Você, nesse ano que se passou, conseguiu representar Jesus no seu trabalho, conseguiu representar Jesus e o que Jesus fez na sua vida, no seu dia a dia? Você estava morto com Cristo? Vamos ler agora Colossenses capítulo 3, vamos continuar lendo até o versículo 9. O versículo 2, ele vai dizer o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despediram do velho homem com as suas práticas. Glória a Deus. Meus irmãos, tem um livro chamado Nárnia. Esse livro tem já um filme que veio posterior a ele, que é As Crônicas de Nárnia, e conta da história de uma menina, conta da história de um grupo de irmãos, mas em especial uma menina chamada Lucy. Essa menina muito curiosa, ela entra em um guarda-roupa, e quando ela sai desse guarda-roupa, ela sai em um mundo mágico, um mundo de Nárnia. E nesse mundo mágico ela passa por diversas situações, ela passa por diversas coisas, e é apresentado vários personagens a essa menina. Um desses personagens, ele é muito conhecido pelos irmãos, porque tem vários cortes na internet sobre isso, é o Aslan. É um leão gigantesco, um leão muito grande, muito forte, que quando essa menina vai conversar com ele, ela se sente tranquila. Esse leão, apenas com a sua voz, ele faz com que todos se ajoelhem, inimigos e amigos.
Esse leão, apenas com a sua voz, ele faz com que os mares se abram. Esse leão, apenas com a sua voz, ele faz com que as árvores se mexam. Apenas com a sua voz, esse leão dá vida onde não tinha. Aqui, Paulo está olhando para nós e traçando um alvo a não ser seguido. Paulo aqui, ele vai deixar muito claro o que é que não convém a nós fazermos, como homens e como mulheres que estão procurando santidade, que estão procurando vida de santidade, em um ano de santidade. Paulo aqui traça alguns pontos que nós precisamos vigiar. E a pergunta que eu gostaria que os irmãos desde já começassem a pensar: esse ano que eu passei, esse ano que está chegando ao fim, eu agi como um regenerado em Cristo? Como uma pessoa que estava perdida, mas que foi encontrada por uma grande graça, que foi tirada de um lugar ruim, que foi tirada do poço do pecado, foi trazida para Cristo? Aqui nós temos alguns pontos que trazem as pessoas que não são regeneradas têm. Por exemplo, Paulo vai dizer no versículo 5: assim façam tudo o que pertence à natureza, faziam tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Então, no ano que está chegando ao fim, eu fui preso ou eu me perdi em imoralidade sexual? No ano que está chegando ao fim, eu me perdi em impureza, eu me perdi em paixões, eu me perdi em desejos maus, eu me perdi em ganância, que é idolatria, eu me perdi na ira, eu fui descontrolado. Um pouco mais para frente, Paulo vai permanecer falando alguns padrões e ele diz: indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Aqui Paulo está nos chamando para uma análise. E essa análise é: o final do ano chegou. Recebemos de todo mundo feliz ano novo. Já recebi uns 30, feliz ano novo, com aquele sorriso maravilhoso. E aí você olha e você está feliz porque o ano chegou ao fim. Agora eu vou para um outro ano e, apesar de não existir nada mágico na virada do ano, eu posso olhar pedagogicamente para esse final de ano e dizer: olha, eu vou mudar. Mas antes desse olhar, eu preciso estabelecer uma coisa: esse ano que passou foi bom? Esse ano que se passou, assim como empresa, nessa manhã vamos fazer uma contagem para ver se está tudo bem. Vamos fazer um levantamento para ver se está tudo bem. Esse ano que se passou, nós agimos como santos que fomos chamados por Cristo, ou nós agimos mais como ímpios? Nós nos entregamos às paixões, nós nos entregamos à raiva, nós nos entregamos à ira, ou nós agimos mais parecidos com Jesus? Essa pergunta, ela nos invade de todas as idades. Aos idosos, nós precisamos que haja a pergunta: eu agi bem? Eu agi bem com os meus filhos, eu agi bem com os meus netos, eu orei por eles, eu agi como Cristo agiria, eu os perdoei das suas falhas, eu os perdoei dos seus débitos, eu agi como o Senhor agiu comigo. Aos mais adolescentes e os jovens, precisa haver uma pergunta de: eu vivi como Cristo viveria? Eu realmente agi trabalhando em obediência aos meus pais? Eu obedeci? Eu sei agora o que é olhar para minha mãe e não concordar e falar: está tudo bem, eu vou com a senhora, porque eu não tenho experiência. Eu agi como Cristo agiria? Nós precisamos, nesse momento, ter um tempo de pensar, ter um tempo de fazer um levantamento da nossa empresa chamada vida, de ter esse levantamento de 2023 e falar: nossa, talvez o velho homem tenha se levantado mais da conta. Talvez em 2023, o velho homem, aquele que Lutero vai falar, que achava que tinha morrido no batismo, ele não morreu. E ele se levantou, e se levantou muito.
Talvez em 2023 eu vim para a igreja todos os domingos, mas eu estava frio. Eu já não conseguia mais trabalhar na igreja. Em 2023 eu não conseguia fazer nada demais, eu não conseguia nem sequer viver santidade. Paulo aqui está falando especificamente de santidade. Eu não conseguia orar, eu não conseguia parar a minha ira, porque a minha esposa me aborrecia e eu estourava. Paulo aqui está nos lembrando que precisamos lembrar do começo. Precisamos lembrar de que Cristo nos chamou. Especificamente, ele vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham a sua mente nas coisas que vêm dos céus, nas coisas que vêm do alto. Entendendo que dificuldades vão vir. Uma novidade que eu acho que os irmãos não têm é que 2024 vai estar entupida de dificuldades. Mas as minhas coisas, como Paulo disse em Colossenses 3, versículo 1, a minha mente precisa estar no alto. A minha mente precisa estar lá em cima. Então, Paulo nos dá aqui um alvo do que não fazer. Então, qual é o alvo do que não fazer? Eu preciso em 2024, e eu preciso desde já, no levantamento de 2023, pensar em alguns pontos. Eu caí em imoralidade sexual, eu caí em impurezas, eu caí nas paixões, eu caí em desejos maus, eu caí em ganância, que é a idolatria. E aqui quando falamos em idolatria, nós entramos em um assunto que para nós é muito complicado, meus irmãos. Aqui Paulo falou ganância, que é idolatria. Mas quando nós falamos em idolatria bíblica, nós estamos falando em qualquer coisa que te tire de Cristo. Qualquer coisa que sirva para você como um alvo de adoração e que te tire de Cristo. Infelizmente, o que tem nos tirado de Cristo não são imagens, porque seria muito fácil eu olhar para os irmãos e falar, irmãos, não tenham imagens nas suas casas, porque isso vai te tirar de Cristo, e o nosso alvo é Cristo. Não tenham imagens, tomem muito cuidado, meus irmãos. Seria muito físico, seria muito fácil, é só olhar e falar, isso é errado. Mas o problema é que a nossa idolatria nos dias atuais não precisa estar em imagens. A nossa idolatria nos dias atuais, ela está através de um celular. A nossa idolatria nos dias atuais está através da televisão, onde eu não consigo ter um tempo nem para pastorear a minha família, os homens. Eu não consigo nem ter um tempo de manutenção da família, as mulheres. Eu não consigo nem ter um tempo para Cristo. Porque eu estou muito ocupado e eu estou muito cansado, mas eu fico 3 horas no meu celular. A idolatria tem nos tirado de Cristo. Então, no seu balanço de 2023, coloque a pergunta, eu fui idólatra? Eu passei mais tempo em coisas que não têm nada a ver com Cristo? E tirei o tempo de Cristo? Tirei o tempo que eu poderia estar no meu quarto em oração, tirei o tempo que eu poderia estar lendo Bíblia, que eu poderia estar crescendo em Jesus, crescendo em graça, crescendo na palavra, para ficar mais tempo com coisas que nem vão me acrescentar em Jesus. Eu tive a minha visão no eterno mesmo, eu tive a minha visão no alto. Sabemos que quem tem a visão no alto está pensando que daqui a pouco Jesus vai voltar, então eu tenho que trabalhar para Ele. Eu tive mesmo em 2023 a minha visão no alto. São coisas que precisamos levantar no nosso balanço. A pergunta que fica nesse ponto é: eu estou agindo como um já morto e regenerado em Cristo? Eu estou agindo como uma pessoa que Cristo alcançou, que a graça abundante alcançou? Eu estou agindo dessa forma? Aqui Paulo está preocupado com isso na igreja. A segunda pergunta é: esse ano você viveu e foi visto pelos outros como um cristão, como uma pessoa que representa Cristo no seu ambiente? Você, esse ano de 2023, você viveu no seu trabalho, no seu ambiente, como uma pessoa que representa Cristo? Ah, Mateus,
Se eu fizer isso, eu trabalho em uma repartição, eu faço um trabalho onde existe uma certa perseguição, eu vou diminuir o meu cargo, talvez eu tenha problemas com o meu chefe, se ele me pegar lendo a Bíblia, se ele me pegar citando Jesus para uma outra pessoa. Então quer dizer que o seu trabalho é muito mais importante que Jesus. Talvez seja esse o alvo da sua idolatria. Talvez seja esse ponto. O Senhor Jesus nos chamou, e quando Ele vai dizer, ide por todo mundo e pregue o Evangelho, algumas pessoas vão trazer uma interpretação que você tem que ir. Enquanto você trabalha, você prega o Evangelho. Essa é uma interpretação muito atual. A interpretação costumeira, a interpretação que sempre foi tida na história da igreja foi, olha, você vai como um missionário. Enquanto você entende que você está ali como missionário, por isso que somos todos missionários, você prega o Evangelho e trabalha. Então, por que eu trabalho? Por que eu tenho o meu alvo? Por que eu sou professor? Por que eu sou um advogado? Porque eu preciso sustentar a minha obra missionária. Então, eu estou indo e o meu objetivo quando eu saio de casa é eu preciso pregar o Evangelho, nas minhas atitudes e nas minhas falas. Eu preciso olhar para a pessoa e eu preciso distribuir a mensagem da cruz. E enquanto faço, eu trabalho como advogado, eu trabalho como um professor. Enquanto faço isso, enquanto o meu alvo é a pregação do Evangelho, enquanto o meu alvo é viver Jesus, eu trabalho. Quando nós pensamos dessa forma, meus irmãos, nós conseguimos entender que o Senhor Jesus nos chamou para a pregação do Evangelho, e que o trabalho, e que todas as outras coisas vão vir em consecutivo. Então você vai chegar no seu trabalho e você vai orar, porque você está no seu trabalho como um missionário. Então você vai chegar em qualquer outro lugar e você vai ter o seu momento com Jesus, e você vai estar o tempo todo ativo, olhando para um lado e para o outro, e pronto para pregar o Evangelho. Por quê? Porque você é um missionário. Nós temos um segundo ponto que precisamos pensar. E o segundo ponto, agora que nós já fizemos uma análise do ano passado, desse ano que está se passando, que está finalizando, o nosso segundo ponto é o próximo ano. Finalmente estaremos mortos? O ano que está por vir vai ser um ano em que eu permanecerei como 2023, preso em tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. Preso em ira, preso em raiva, preso em coisas que me limitam e que me jogam para fora da santidade. Ou o ano de 2024, finalmente, será um ano em que eu encontrarei em Cristo. Será um ano em que eu estarei ali com o Senhor e que eu mudarei de vez. Irmãos, vamos quebrar um misticismo. Como eu disse antes, entre 23 e 59 e meia-noite, nós não temos uma mudança mágica de alguma coisa. Normalmente não entra milhões na nossa conta só porque virou o ano. Normalmente não passa nada demais só porque passou um minuto. Mas existe algo pedagógico que o Senhor gosta de nos ensinar através da pedagogia. Existe algo pedagógico em você olhar e falar, Senhor, hoje está acabando o ano. Nós começaremos amanhã um novo ano. Senhor, nesse novo ano, eu quero pregar mais o Teu Evangelho. A sua igreja vive fazendo viagem missionária. A sua igreja agora tem Rota do Sertão, a sua igreja agora tem Rubalo. Senhor, nessa virada de ano, Senhor, a partir de amanhã, eu quero começar a levar mais a sério a oração. Eu quero começar a levar mais a sério uma vida devocional. Eu quero começar a levar mais a sério uma vida com o Senhor e uma vida de santidade. Apesar de não termos nada muito mágico na virada do ano, nós temos algo poderoso, que é algo pedagógico. Algo que nós podemos dizer, Senhor, eu vou orar, eu vou virar o ano orando aos Teus pés. E amanhã, Senhor, amanhã, eu quero permanecer no Senhor. Eu quero permanecer em oração. Eu quero permanecer junto com o Senhor, eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer firme e nós vamos ver quais são os pontos a qual nós precisamos permanecer. Paulo agora vai iniciar o versículo 11. Vamos ler o versículo 11 e nós iremos até o 14. E diz assim:
Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiveram uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Meus irmãos, Cristo morreu por nós já sabemos disso. Cristo entregou-se naquela cruz, sendo justo, se fez injusto, não conhecendo o pecado, se fez pecado, e morreu naquela cruz por nós. Aqui, Paulo, no versículo 11, ele vai dizer, olha o que está descrito, Colossenses capítulo 3, versículo 11, nessa vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso. Cristo morreu naquela cruz e deixou claro a nós que já não há diferença entre um povo que é mais santo e um povo que é menos santo. O Senhor nos escolheu entre os gentios. O Senhor nos levantou entre os gentios. O Senhor está conosco entre os gentios. E aqui, Paulo está deixando muito claro que nós fomos escolhidos em Cristo. E aqui é muito interessante que no versículo 11, olha o que ele vai dizer. Versículo 12. Portanto, povo escolhido de Deus, santo amado, revistam-se de profunda compaixão. Nós tivemos, no início do versículo, um alvo do que não fazer. Nós já discutimos no primeiro ponto o que não fazer. Agora, Paulo vai falar exatamente como nós devemos ser. Versículo 12. E ele vai dizer: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Paulo aqui está nos colocando agora para 2024 um alvo que diz: revistam-se de profunda compaixão. A primeira coisa que precisamos colocar para 2024 é que precisamos ter mais compaixão. Então ele continua: bondade, humildade, mansidão e paciência. Ainda fazendo o nosso relatório de 2023, podemos parar agora para pensar por um minuto. Nós agimos dessa forma em 2023? Nós agimos desse jeito em 2023? Ele continua dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Suportem uns aos outros. Meus irmãos, Paulo cuidava da igreja de Corinto, ele manda cartas para a igreja de Corinto, e aqui ele está dizendo: suportem uns aos outros. Irmãos, nós sabemos que tem pessoas que têm gênios de todas as formas possíveis, mas aqui Paulo está deixando muito claro, olha, ele está falando de santidade, como alcançarmos um papel de nos colocarmos mais santos, e sermos mais santos, a imagem de Cristo. E aqui ele diz: suportem uns aos outros. Fiquem próximos uns aos outros. Para que você suporte, você precisa ter contato. Para você suportar, você precisa ter proximidade. Então aqui Paulo começa a nos chamar para viver igreja. Ele vai continuar. E ele continua dizendo:
suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Meus irmãos, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Esse é uma questão. Assim como nós estamos fazendo o nosso balanço de 2023, esse último ponto, dito por Paulo, precisa de nossa atenção especial. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele em muitos momentos, nos deixou claro a importância do perdão. O Senhor Jesus nos deixou claro em muitos momentos a importância de liberarmos algo que mexe com nossas estruturas. Nós sabemos, irmãos, como é difícil perdoar. Perdoar mexe com nossas estruturas, porque perdoar mexe com um ponto central das nossas vidas. Mexe com o nosso ego. Uma pessoa me machucou. Eu estava, nessa semana, assistindo aquele pessoal que às vezes fica no YouTube, aí passou junto com a pregação, logo em seguida da pregação passou esse rapaz. E começou a apresentação, era um evento de uma igreja, não faço a mínima ideia de que igreja, e iam chamar um pastor. O pastor estava sentado, ele ia ser chamado para dar a palavra. Antes dele ser chamado, demorou um tempinho, um rapaz foi fazer a anunciação dele. Então ele estava sentado, um cidadão pegou o microfone e começou a anunciar o preletor, o pregador. Só que o rapaz que ia conduzir, para convidar, ele começou dizendo: gostaria de convidar fulano de tal. Ele é cidadão honorável em 4 estados de Sergipe. Em 4 estados do Brasil. Ele é presidente da tal. Ele é iletrado. Ele falou tanta coisa, meus irmãos, que quando acabou de falar, eu olhei para Tamires olhou para mim e fez: faltou semideus. E realmente só faltou esse, porque o homem tinha todos os títulos que eram possíveis. A culpa talvez não tenha sido do pregador, não sei se ele pediu para ser chamado dessa forma. Mas sem dúvida, aquele vídeo mostrou claramente o ego crescendo dentro, no mínimo, do rapaz que estava conduzindo o culto. O ego, ele vai se aparecer durante todo o próximo ano. Essa métrica que a gente precisa ter já nesse final de ano, nesse final de 2023, analisando o nosso 2023, é para que o ego não se levante em 2024, ou que, se ele se levante, a gente consiga ter um rastreador divino olhando e dizendo: abaixa e fica quieto. Porque às vezes a gente fala muito de sensações, a gente fala muito de sentimentos, e a gente corre um grande risco, que é deixar tudo no mundo da imaginação. Eu olho para os irmãos e falo: irmão, temos que orar mais. São palavras. Temos que orar mais. Amém, irmão Mateus? Também acho, temos que orar mais. Mas aí, o que é que vai mudar? Só saber que temos que orar mais. Sabe o que é que vai mudar? Vai mudar quando você acordar e você olhar e falar assim: Senhor Jesus, de manhã eu sei falar nada. Eu preciso no mínimo de umas 3 horas para acordar. Eu preciso no mínimo de uns 3 cafés para começar a ligar a máquina. E aí você olha e fala assim: Senhor, mas eu vou orar. Eu vou ter um momento de oração também de manhã. Apenas um exemplo. E aí você olha e fala: mas eu não consigo pensar. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar o Pai Nosso. Chegou alguns irmãos que estavam conversando assim, e eu passei essa ideia, fiz: irmão, se você tem dificuldade para orar, você pode orar de manhã um Pai Nosso, e à noite você ora com Jesus, tem o seu momento de intimidade, abre seu coração para Cristo. Ele fala: orar o Pai Nosso, irmão Mateus? Eu fiz: Jesus que ensinou. Às vezes, nós estamos tendo um trauma de virar católico de novo. Irmãos, se nós orarmos um Pai Nosso porque estamos muito cansados, nós não vamos nos tornar católicos por causa disso. Não precisa ter esse medo, eu tenho plena certeza. A gente não vai cair em tentação, a gente não vai fazer nada, porque nós olhamos, fechamos nossos olhos e falamos: Pai, quando você está sozinho, você não vai orar um Pai que é nosso, você vai orar um Pai que é seu. Pai,
Senhor que está no céu, santo é o teu nome. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Santo é o teu nome. E aí você ora o Pai Nosso inteiro, agradecendo pelo seu dia, falando todo o Pai Nosso. Quando você finaliza o Pai Nosso, se você tiver com muito medo, Mateus, eu estou com medo de virar católico, você vai olhar e falar, sola escritura, passa na hora, meus irmãos, está tudo bem, você não vai virar católico, você pode orar o Pai Nosso quando você está cansado. Mas uma coisa muito importante, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos, em 2024, ter uma rotina de mais oração. Nós precisamos, em 2024, ter uma rotina de mais entrega ao Senhor e nos forçar. É o que nós conversamos no domingo, é colocar uma força de, eu estou cansado, mas eu vou cansado. Eu estou exausto do trabalho, mas eu vou exausto. Existia um jargão que dizia, olha, se você for fazer de má vontade, não faça. Isso não se aplica para a oração. Se você for orar com má vontade, pode ir orar, não tem problema nenhum não. Se força, se ajoelha, se senta, se deita. Se deitar você vai dormir, mas se ajoelha, se senta, fala, Senhor, eu não estou com a mínima vontade de estar aqui, mas eu preciso, porque o Senhor é o meu alimento. Então aí a gente vai entender o que Pedro disse, quando o Senhor Jesus prega, vários discípulos se afastam, e aí Jesus olha para os discípulos 12 e fala, vocês também não querem ir? E Pedro olha e diz aquela frase magna, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida. Como podemos passar o nosso dia, como poderíamos passar o nosso ano de 2024 sem um alimento direto na palavra da vida, sem ouvir direto a palavra da vida? Então continuamos aqui com perdoem as queixas. Não podemos esquecer, meus irmãos, desse último ponto, perdoar as queixas. Sabemos da dificuldade que esse ponto é estabelecido. Sabemos que o nosso ego pula e diz, não perdoa, ele te machucou. Ou pior, ele machucou uma pessoa que você ama. Não perdoe essa pessoa. Só que, irmão, quem perde pela falta do perdão não é aquela pessoa. Porque aquela pessoa, se não for crente, está nem ligando, não está nem aí. Quem perde pela falta do perdão, e eu imagino, irmãos, como é difícil, mas quem perde somos nós. Quem perde somos nós com o contato com o nosso Cristo. Quem perde pela falta do perdão somos nós, porque nós não conseguimos fluir na nossa igreja local, porque nós não conseguimos viver Jesus como deve ser vivido. Então, nesse final de ano, que possamos pensar especialmente nessa parte de baixo, nesse versículo B, que possamos pensar mais sobre o perdão, possamos pensar mais sobre Cristo nos perdoou, foi maltratado, sendo santo foi feito nada, foi feito pecado sendo santo, e mesmo assim, mesmo em meio a tudo isso, Vini, você pode colocar em Mateus capítulo 5, versículo 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro e reconcilie, depois volte e apresente a sua oferta. O Senhor Jesus em todos os momentos nos orienta, o Senhor Jesus em todos os momentos nos deixa claro a importância de mantermos um costume do perdão. Afinal de contas, Ele passou por tudo, e mesmo assim o perdoou. Mesmo assim, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, mesmo em meio a todas as dificuldades e todos os sofrimentos, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte, 35, o povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Meus irmãos, nós não podemos dizer que somos servos, filhos, que adoramos a Cristo Jesus sem saber o que é o perdão, sem saber o que é perdoar e sem ter facilidade no perdão.
Irmão Mateus, eu fui muito machucado. A pessoa a qual eu guardo ressentimentos, ela me machucou muito e por muito tempo. O perdão é um exercício. É um exercício que nós praticamos com muito tempo de prática. Que nós praticamos na leitura bíblica. E o perdão está em Cristo. Então, em primeiro, nós lançamos em Cristo. E depois nós praticamos o perdão várias vezes. Para que no fim a gente possa chegar. E é necessário essa chegada na pessoa e dizer: olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu gostaria de te perdoar. Precisamos virar uma chave em nossas vidas. Não é uma chave para conseguir a chave da casa própria, mas é a chave do perdão. É a chave de agora ir para um novo ano, olhando e dizendo: eu fiz no domingo do ano novo um levantamento de 2023. Eu vi minhas falhas, meus erros. Eu fui ímpio em 2023 em muitos momentos. Muitos momentos eu nem pareci Jesus. Mas eu sei que o Senhor vai me perdoar. 2024 vai ser diferente. Eu vou usar essa mudança de data para me ajudar pedagogicamente. E eu vou liberar perdão para também aqueles que não conseguiram ser parecidos com Jesus. Aqueles que nem sequer conhecem Jesus. Porque através do meu perdão, talvez eles vejam a luz do mundo que há em mim, que é Cristo. Então, meus irmãos, Cristo nos chamou para sermos diferentes. Cristo nos chamou lá em João, capítulo 13, versículo 35. Ele disse que nós teríamos conhecidos por algo diferente. Ele disse que seríamos conhecidos pelo amor. Simão Pedro lhe perguntou: para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou? 35, volta ao anterior. 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Vocês serão conhecidos como filhos, vocês serão conhecidos por todos do mundo. E uma marca que estará em vocês. Sabe aquela marca que nós falamos sobre o leão de Nárnia, que a menina olha para ele e diz, finalizando a história de Nárnia, a menina olha para o leão, passa toda uma história. No terceiro livro, gente, é muita história. No terceiro livro, ela vê o leão fazendo milagres, ela vê o leão fazendo maravilhas. E no terceiro livro, num dos últimos, no meio, na verdade, ela olha para o leão com a cara de medo, junto com saudade, porque ela tem que se despedir dele. Ela olha e diz: eu vou poder te ver de novo? E o leão, que aqui o autor era cristão, C.S. Lewis, um homem genial, o leão representa Cristo. E o leão olha para ela e diz: eu tenho outro nome no seu mundo. É necessário que você me reconheça lá. O leão tem atributos que só Cristo Jesus tem. Nós precisamos ser reconhecidos, não porque nós forçamos a barra, mas porque Jesus nos amou primeiro. E nós só retribuímos esse amor com perdão. Nós só retribuímos esse amor com tudo que Paulo disse aqui. Então Paulo vai dizer: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando-se as queixas que tiveram uns com os outros. Nós só conseguiríamos, em 2024, mudar o que aconteceu em 2023, ser mais parecidos com Cristo, se nós conseguirmos realmente olhar e falar: Senhor, eu preciso liberar perdão também. Eu preciso ser perdoado e liberar perdão. Que hoje à tarde, meus irmãos, seja um momento onde você, e o Espírito Santo vai te ajudar com isso, mas que hoje à tarde seja um momento em que você faz esse levantamento, e que você pensa nas pessoas em que você precisa pedir perdão, e das pessoas que você precisa liberar o mesmo perdão. Das pessoas que em 2023 e antes de 2023, você precisa olhar e falar assim: Senhor, eu não vou permanecer em 2024 dessa forma, porque isso vai me afastar do Senhor. Porque se eu permanecer
com essa raiva, se eu permanecer com essa falta de perdão, isso vai se tornar minha idolatria. Irmãos, já indo para o final, nós temos o nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto, Paulo vai nos chamar para viver igreja. Paulo falou isso diversas vezes na Bíblia, mas eu vou falar especificamente em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15. Em Colossenses 3,15, Paulo começa dizendo assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Pode continuar? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Meus irmãos, nesse terceiro ponto, nós precisamos entender que em 2024, Satanás pretende te tirar da igreja. Em 2023, ele teve várias tentativas. Talvez você vindo para a igreja não se sentiu parte da igreja. Talvez você fez parte de um pessoal que sentou muito bem nos cultos de domingo e que talvez foi uma ou duas vezes no Projeto Esperança, mas não participou ativamente da igreja. Aqui, o convite de Paulo não é para que você seja um membro parado do corpo de Cristo. Aqui, o convite de Paulo é um pouco diferente. Olha o que é que ele vai dizer. Bem no finalzinho do versículo 6. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinem uns aos outros com toda sabedoria. Todas as mulheres que estão aqui, eu tenho plena certeza que tem mulheres mais novas aqui. Se você é uma mulher que tem 20 anos, tem mulheres de 15 anos aqui. Se você é uma mulher que tem 15 anos, tem meninas de 7 anos aqui. Paulo vai nos recomendar, através do livro de Timóteo, por exemplo, mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Temos muito o que fazer em 2024 na igreja. A igreja está cheia de projetos. Você pode trabalhar na MCM, você pode fazer várias coisas. Mas você precisa se movimentar. O que Paulo está nos chamando aqui é para um movimento. É para que nós possamos viver igreja. Em 2024, Satanás tentará em todas as forças nos tirar da igreja. Um alvo ferido é um alvo fácil de combate. Estava assistindo Net Geo, porque eu ouvi pastor Newton dizendo que ele assiste, e eu fiz, será que é bom mesmo? Nunca vi na vida. E eu estava vendo aqueles programas de bicho correndo. Irmãos, a gente se perde naquilo ali, porque é só bicho correndo e um matando o outro, e você fica, meu Deus, que negócio horrível. Mas eu estava assistindo, e um leão queria matar um cervo. E ele foi matar o cervo, e o cervo estava com vários cervos, um do lado, eu acho que era cervo, não tenho conhecimento de animais. Mas ele foi para matar, e tinha vários cervos, um do lado do outro. O leão foi atacar, e ele tomou tanto coice dos outros cervos, que ele saiu correndo. Um alvo ferido é fácil de combate, mas um alvo ferido e sozinho já é um alvo morto. Você passa por dificuldades na igreja, você tem irmãos, e precisamos retornar o título de irmãos e viver irmandade de verdade, ouvindo as necessidades uns dos outros. Se você passa por dificuldades na igreja, você tem irmãos para te ajudar a levantar. Mas se você passa por dificuldades sozinho, você é um alvo ferido que possivelmente será servido no café da manhã do leão. A igreja é sim o plano do Senhor. Satanás tem
tentado atingir várias formas, como por exemplo, eu vivo Jesus, mas eu não vivo igreja. Igreja é dor de cabeça. Mas Paulo nos recomendou, ainda no livro de Colossenses, capítulo 3, o quê? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns com os outros com toda sabedoria, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, façam, seja a palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Um pouco mais acima, o que é que ele vai dizer? Perdoem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Então, projeto de Deus é sim, igreja. Se você ouve, ou se você deixa que entre ao seu coração artimanhas do inimigo dizendo, igreja não é projeto de Deus, ou você consegue viver Jesus sem viver igreja, você está sendo enganado. Preste atenção em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vai dizer, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Nós ouvimos todo mundo falar, Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. Aqui é Paulo olhando para nós e dizendo, se reúnam como igreja. Se por acaso em 2024 chegar um comunicado para você dizendo, olha, tem uma atualização no Evangelho, e a atualização é que a gente não precisa nem viver igreja, podem ter certeza que o próprio Satanás escreveu essa carta. Nós temos o segundo ponto, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, já estamos chegando no final, e Apocalipse vai dizer, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou-se a viver. O próprio Jesus, o próprio Deus, está se comunicando com a igreja através do seu anjo. O próprio Deus está falando não com uma pessoa, mas Ele está falando com a sua igreja. E por fim, meus irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. O Senhor tem plano para a sua igreja, e o plano para a sua igreja é que nós nos encontraremos no céu. Então vai dizer em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou, glória a Deus. A igreja de Jesus foi constituída por Ele, tem missão, a igreja de Jesus tem muito que trabalhar em 2024, mas precisamos nos colocar nela e entender que Satanás quer sim, de todas as formas que forem possíveis, te tirar dela. Satanás quer te tirar da igreja, quer te tirar da comunhão, quer te tirar da presença do povo de Deus. Para nós concluirmos, meus irmãos, se os irmãos puderem lembrar de poucas palavras que nós falamos aqui, peço que os irmãos lembrem que o próximo ano nós teremos muitas provações e dificuldades, mas a graça transbordante permanecerá conosco, porque a nós foi prometida, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Em Mateus vai dizer, o próprio Senhor dizendo, ensina-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na sua avaliação do ano que passou, você já se identifica como uma pessoa, esse ano de 2023, foi um ano que você consegue se identificar como um regenerado em Cristo? Ou foi um ano em que o velho homem se levantou por muitos momentos? Se o velho homem se levantou por muitos momentos, está tudo bem. Nós precisamos ter esse levantamento para que a gente veja o velho homem se levantando em 2024 e de forma intencional e rápida, a gente manda ele calar a boca e se deitar de novo. Você morreu lá no batismo, fica quieto aí. É algo que precisa ser prática, não mais teoria. Não podemos permanecer em uma teoria de, olha, o velho homem levantou.
Está levantando, meu ego está levantando, meu Deus, eu estou crescendo em ira, eu estou ficando muito agoniado, mas ele está ali, e daqui a pouco eu nem sei mais o que é evangelho. O velho homem virá para te atacar em 2024, e precisamos do seu levantamento, para que você olhe e diga, fica quieto, Jesus já te venceu, porque Ele tirou as vendas dos meus olhos. No ano ainda não acabou, então anote na sua agenda que nós temos muitas metas, academia, muita coisa, carro, casa, muita coisa, mas anote as suas metas com Cristo também. Esse ano em 2024 eu vou fazer mais viagens missionárias. Esse ano em 2024 eu vou servir mais ao Senhor. O Senhor Jesus, em 2023, talvez colocou projetos no seu coração. Coloque para que esse ano de 2024 sejam concretizados na igreja. Então, Mateus, o Senhor Jesus não botou nenhum projeto no meu coração. Nenhum. Você já viu dificuldade em algum ministério da igreja? Se você está passando, e aí você olha e vê dificuldade no ministério infantil. E aí você olha e fala, vixe, o ministério infantil tem uma dificuldade seríssima. Tem um problema seríssimo e tal ponto. Talvez, sem dúvidas, o Senhor tenha te chamado para atuar no ministério infantil. Talvez seja o momento para que você se levante, converse com o pastor e diga, pastor, eu não vou te apresentar um problema não. Mas olha, tem essa dificuldade e eu quero ser a solução para essa dificuldade. Eu quero me juntar às pessoas que já estão trabalhando para que a gente desenvolva um trabalho ainda melhor para o Senhor. É assim que a gente age. É assim que precisamos agir em 2024. Precisamos então, por fim, meus irmãos, ter mais profunda compaixão, ter mais bondade, ter mais humildade, ter mais mansidão e paciência, suportar mais nossos irmãos mais chatos e perdoar com mais facilidade. O Senhor Jesus reservou para que você entenda, e esse momento de hoje, esse momento tanto no finalzinho agora da manhã, quanto nossa tarde e a nossa noite, que seja um momento de reflexão, que esse momento seja um momento de pensamento, onde você coloca as pessoas que te magoaram em 2023, em 2022, em 2021, as pessoas que te machucaram, as pessoas que te colocaram em uma posição difícil, que você coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Nós sabemos que todas as dificuldades virão em 2024, porque elas vieram em 2023, elas foram intensas em 2022, mas sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos. E sabemos que precisamos nos moldar para sermos mais parecidos com Ele. Então vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fala à Tua igreja. Obrigado porque o Senhor continua se comunicando com o Teu povo. Senhor, já fomos caídos, já fomos completamente presos em pecado, mas fomos encontrados pelo Senhor. Fomos encontrados pela Tua graça, Senhor. E a Tua graça tirou a venda dos nossos olhos. A Tua graça nos fez ver novamente. E Te agradecemos por isso. Te agradecemos pela Tua maravilhosa graça. Te agradecemos porque o Senhor, sendo santo, o Senhor, sendo a própria pureza, se fez impuro para que nós pudéssemos ser purificados. Te agradecemos por tudo isso, Senhor. Mas pedimos, Pai, pedimos que no próximo ano nós possamos caminhar segundo nossas atitudes. Que as teorias fiquem para a teoria, para um momento de conversa, mas que nós possamos viver o Teu Evangelho prático, que nós possamos viver uma vida como santos regenerados no Senhor. Que esses conselhos dados por Paulo na carta de Colossenses seja levado para a nossa vida, não só em 2024, mas em todos os momentos. E que diante de todos os conselhos, nós possamos, Pai, aprender a perdoar mais. Espírito Santo, durante todo o dia, durante todo o ano, mas durante especialmente todo o dia, toque em nossos corações das pessoas que precisam ouvir o nosso desculpe. Me desculpe. Espírito Santo, toca em nossos corações e nos mostram as pessoas que precisam ouvir o nosso pedido de perdão e as pessoas a qual nós precisamos perdoar.
as pessoas a qual nós precisamos comunicar isso, dizer, olha, aconteceu isso, tal tempo, eu gostaria de pedir perdão por isso. Espírito Santo nos ajuda a perdoar, nos ajuda também a ser perdoados. Nós sabemos que o Senhor é o Consolador, nos ajuda a viver um 2024 segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no Senhor, nos abençoa com o dom da fé, nos permanece, Pai, como igrejas no Senhor. Não deixa, Senhor, que nós nos perdamos, Pai, segundo instruções de má teologia, de má pregação. Não deixa que a Tua igreja se perca, Senhor. Não deixa, Pai, que nós, como Teus filhos, como Tua noiva, nos perdamos em falsos evangelhos. Que nós possamos viver igreja até que o Senhor venha. Que nós possamos viver o Teu Evangelho até que o Senhor venha. Que nós possamos Te amar, Senhor, até as últimas consequências. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela nossa comunidade local abençoada. Te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer ainda, através da Tua comunidade local. Te agradecemos por cada família que estará aqui. Senhor, continua nos abençoando e continua com as Tuas mãos sobre nós. Continua nos orientando segundo a Tua vontade. Em Teu nome eu oro e agradeço por tudo isso. Não qualquer nome, mas o Teu nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.